Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um assunto que voltou a esquentar o debate político e jurídico no Brasil. Uma declaração recente do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a prisão do ex-presidente Lula. Prepare-se, porque essa história tem muitas camadas, e vamos desvendar todas elas juntos. Vamos direto ao ponto. Em uma declaração que repercutiu bastante, o ministro Barroso afirmou que, ao participar do julgamento que manteve a prisão de Lula, ele simplesmente aplicou a jurisprudência que estava em vigor na época. Ou seja, ele seguiu o entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal naquele momento, que permitia a prisão após condenação em segunda instância. A parte que mais chamou atenção, no entanto, foi a expressão que ele usou. Disse que tomou essa decisão com dor no coração. Essa fala, carregada de emoção, adiciona um elemento humano a uma das decisões judiciais mais controversas da nossa história recente. Barroso quis deixar claro que sua decisão não foi baseada em preferência pessoal ou política, mas sim em uma obrigação técnica. Ele argumenta que, como juiz, não havia outra opção a não ser seguir a regra do jogo que estava valendo. Para ele, a lei era clara e sua aplicação era um dever, independentemente do que ele sentia sobre o caso ou sobre a pessoa envolvida. Para entendermos o peso dessa declaração, precisamos voltar um pouco no tempo. A prisão de Lula em 2018 foi o ápice de um período de intensa polarização e turbulência política, intimamente ligado à Operação Lava Jato. Naquele momento, o STF entendia que um condenado em segunda instância já poderia começar a cumprir pena, mesmo que ainda coubessem recursos aos tribunais superiores. Foi com base nessa interpretação que o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. A decisão do STF que manteve Lula preso foi apertadíssima, um placar de 6-5. Esse foi um dos momentos mais tensos e televisionados da história do tribunal, com cada voto sendo analisado minuciosamente pela sociedade. A participação de Barroso, votando pela manutenção da prisão, foi, portanto, crucial para o desfecho daquele julgamento histórico. Mas, e aqui as coisas ficam ainda mais interessantes, o próprio STF, um tempo depois, em 2019, mudou seu entendimento. Em um novo julgamento, a maioria dos ministros decidiu que a prisão só poderia ocorrer após o trânsito em julgado. Ou seja, quando não houvesse mais possibilidade de recursos. Essa mudança de jurisprudência foi o que permitiu que Lula e outros milhares de presos fossem soltos. Então, a declaração de Barroso de que agiu com dor no coração reacende uma série de debates fundamentais. O primeiro deles é sobre segurança jurídica. Como pode o mesmo tribunal ter entendimentos tão diferentes sobre o mesmo assunto em um curto espaço de tempo? Essa instabilidade gera incerteza e abre margem para questionamentos sobre a previsibilidade das decisões judiciais, que é um pilar de qualquer democracia sólida. Outro ponto que vem à tona é a imparcialidade do judiciário. Quando um ministro expressa um sentimento pessoal sobre uma decisão técnica, isso pode ser interpretado de duas formas. Por um lado, defensores da atitude de Barroso argumentam que isso apenas humaniza o juiz, mostrando que ele é um cidadão com sentimentos, mas que na hora de julgar coloca a lei acima de tudo. Essa visão reforça a ideia do juiz técnico, que cumpre seu papel, mesmo que a decisão seja difícil ou impopular. Por outro lado, os críticos enxergam a fala com desconfiança. Para eles, a expressão dor no coração poderia sinalizar que o próprio ministro tinha dúvidas sobre a justiça da decisão, expondo uma contradição. Alguns chegam a questionar se a pressão popular e o clima político da época não teriam influenciado a decisão do tribunal. Esse grupo argumenta que a justiça não deveria apenas seguir a lei de forma mecânica, mas também buscar o que é justo, e que a mudança posterior de entendimento do STF prova que a decisão original era, no mínimo, questionável. Essa controvérsia nos leva a refletir sobre o papel do poder judiciário em casos de grande repercussão política. Até que ponto os juízes conseguem se isolar completamente do clamor das ruas e das paixões políticas? É possível uma separação total entre a técnica jurídica e as convicções pessoais? A fala de Barroso, intencional ou não, nos joga bem no centro desse furacão. É inegável que o caso da prisão de Lula não foi apenas um processo judicial. Foi um evento que redefiniu o cenário político brasileiro. A decisão de prendê-lo o tirou da corrida presidencial de 2018, abrindo caminho para a eleição de Jair Bolsonaro. O mesmo STF anularia as condenações de Lula por entender que a vara de Curitiba
não tinha competência para julgá-lo, permitindo que ele se candidatasse e vencesse as eleições de 2022. A Declaração de Barroso, portanto, não é apenas uma nota de rodapé na história. Ela reabre feridas e nos força a discutir a saúde da nossa democracia e do nosso sistema de justiça. Ela expõe as tensões entre a aplicação fria da lei e a busca por justiça, entre a obrigação técnica e a consciência pessoal. Para os apoiadores do ministro, ele demonstrou coragem e integridade ao seguir a lei, mesmo que isso lhe causasse desconforto. Para os críticos, a fala apenas confirma que o sistema tem falhas e que decisões cruciais podem ser influenciadas por fatores que vão além dos autos do processo. E você, o que pensa sobre tudo isso? A Declaração de Barroso mostra um juiz técnico cumprindo seu dever ou expõe as fragilidades do nosso sistema? A expressão dor no coração humaniza a decisão ou levanta suspeitas sobre ela? O debate é complexo e não tem respostas fáceis, mas é fundamental para o amadurecimento das nossas instituições. Queremos muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha. Sua participação é muito importante para enriquecer nossa discussão. Se você gostou dessa análise e quer continuar recebendo conteúdos aprofundados sobre os temas mais importantes do Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. E claro, se puder, deixe o seu like para nos ajudar a levar essa discussão para mais pessoas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.